Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Estamos chegando na terceira parte daquilo que estamos compartilhando sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, como sendo Deus conosco, Emmanuel conosco, na pessoa gloriosa do seu Espírito Santo. Como tem sido glorioso, como tem sido maravilhoso nós podemos compartilhar nas Escrituras e entender quem está vivendo dentro de nós. Você não carrega um vapor. Você carrega a glória. O Filho de Deus, está vivo dentro de nós. E porque Ele vive, eu vivo, você vive. Que revelação gloriosa. Veja, nós somos ligados por este corpo corruptível ao pecado e estamos sujeitos ao príncipe deste século, sujeitos pelos rudimentos do mundo. Mas graças a Deus, porque Deus nos amou e nos deu o seu Filho amado para que por ele fôssemos salvos. Porque está escrito, João 3, capítulo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu e você não pereceremos mais. Por quê? Porque nós temos a vida eterna. Isso é uma revelação gloriosa. Agora que eu tenho a vida eterna dentro de mim, eu tenho essa natureza divina dentro de mim, ela precisa tomar a velha natureza. Nós precisamos agora fazer morrer esta velha natureza. E essa velha natureza só pode morrer quando for imersa no Espírito de Deus. Por quê? Porque ele vai purificando. Águas límpidas que lavam, que purificam. Não é? Então nós precisamos entender isto como sendo um meio. Nós vamos sendo transformados, vamos sendo purificados por Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então o Espírito de santidade de Deus, Cristo está sendo formado em nós. Ou seja, o pecado está sendo vencido na carne. Assim como Jesus venceu o pecado na carne, nós também venceremos. Então, a glória de Deus está sendo transferida para a nossa carne. Ela está irradiando-se. Por quê? Porque a nossa carne é como um véu. Ela impede a glória de Deus ser refletida aqui fora. Nós não podemos querer visualizar isso porque são coisas muito profundas e subjetivas, mas são manifestações gloriosas. Porque existe um corpo de morte que está alojado em todo ser humano. Por isso que nós dizemos que pecamos. Porque existe esse corpo de morte. Porém, nos foi dado a autoridade por Jesus Cristo de dominarmos isso. Para isso, nós temos o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. O domínio próprio é exatamente o poder da revelação que nos garante o poder de não nos entregarmos à epitomia, ou seja, aos desejos desenfreados de pecar.
Então somos salvos disso. Por quê? Porque obediência a Deus é fundamental para alcançarmos o nosso alvo. Por isso que a palavra de Deus nos revela toda a trajetória do povo de Deus lá no Antigo Testamento, porque Deus os havia prometido entrar na terra prometida, porém, por causa do pecado, por causa da murmúria, porque eles não creram, todos aqueles morreram no deserto e não puderam, exceto Caleb e Josué, cujas gerações entraram, mas os demais não, morreram, pereceram lá. Agora nós temos de Deus uma terra prometida aqui, cuja terra foi prometida a eles aqui também, mas eles não alcançaram isso. Por quê? Porque não tinham fé. A nós foi atribuída a fé. Então veja, a minha confiança e a sua confiança estão em quem? Nele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela ele como o nosso irmão. E aí no capítulo 2, versículo de 11 a 14, nós retomamos onde nós paramos na semana passada. Pois tanto que santifica. Quem é que santifica? Jesus. Amém? O Cristo, Filho do Deus vivo, tanto que santifica, como os que são santificados. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Lembram? Nós falamos sobre isso. Nós falamos da nossa origem em Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Porém, o pecado não permite. Por quê? Porque faz separação entre Deus e o homem. Então, ele diz, não lhes envergonham de ser chamado seus irmãos. Por quê? Porque ele sabe a nossa origem, ele sabe o que nós somos. Ele veio buscar e resgatar o que se havia perdido. E o que Deus perdeu? Suas ovelhas, seus filhos, por causa do pecado. Dizendo, e ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome. A menos que o Espírito de Deus declare o nome de Jesus a nós, a menos que o Espírito de Deus revele tudo isso que nós vamos e estamos compartilhando com você, quem que ele é, ei, você e eu não teremos poder algum. Foi isto que Pedro, quando estava respondendo às indagações daqueles que o acusavam de ter feito uma cura no sábado, aquele paralítico que estava lá na porta do templo, ele disse para aquelas pessoas, irmãos israelitas, por que vocês olham para nós como que se nós, pelo nosso próprio poder, fizemos andar este homem que estava ali paralítico? Ele disse, não. O nome de Jesus. Foi a fé no nome de Jesus. Escute, foi a revelação deste nome. Tu és o meu filho amado, tu és o Senhor, por sobre todas as coisas eu te colocarei. Tudo estará sujeito a você, toda enfermidade se dobrará diante dos teus pés. Todo o poder é dado no céu, na terra e embaixo da terra. João sabia, eu tenho ele. Eu tenho. O que eu tenho, eu passo para você. E na autoridade deste nome, na fé que este nome produz, eu digo a você, anda. E o homem andou. Por quê? Porque ele tinha a revelação, ele tinha o filho. Eu tenho esse filho. Só que nós não entendemos da mesma maneira que Pedro entendeu na revelação de Jesus Cristo. Primeiro você precisa entender que você possui ele em sua vida. E esta união com ele tem um nome, Jesus. A salvação de Deus chegou. E a fé neste nome, Jesus, a fé de que ele é o Salvador, de que ele está presente, ele tem o nome acima de todos os nomes, porque o nome dele é a salvação de Yahvé chegou. Está em você. E a fé neste nome
produz milagres e prodígios. Por quê? Porque é Ele que exerce todo o poder em nós e por nós. Por isso que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, quando ele diz assim, dizendo, quem? Ele. A meus irmãos, está escrito, Jesus falou isso com o Pai. Ele disse, a meus irmãos declararei o teu nome. Eu vou apregoar o teu nome, a tua salvação. E ele diz, eu vou cantar louvores no meio da congregação. E a congregação nada é do que a reunião dos filhos de Deus no mesmo lugar, na igreja. Igreja significa ajuntamento. Veja, só se ajunta quem tem o Espírito de Deus. A congregação é resultante de nós nos unidos a Ele, em unidade com Ele, nós nos produzimos a união. E na união, o salmista declarou a seguinte revelação. Ele disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, ou seja, nós estamos vivos, mas vivam em união, em congregação. Porque ali Deus determina a sua vida. Por isso que Jesus Cristo vem e declara isso para o universo, declara isso. Quando isso é declarado por Jesus, ele não tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Este evangelho aí não pode mais ser, isso é vida, isso é vida. Escuta, irmão, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. Quando Jesus Cristo declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação, é exatamente isso que acontece. Por que você acha que a congregação, quando se ajunta, canta louvores? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós deveríamos estar cheios de visão, cheios de alegria e cantando com Ele para Deus. Por quê? Porque está escrito. Ele disse, meus irmãos, aqueles com quem eu estou unido, ele disse, eu vou cantar louvores no meio da congregação para ti, ó Pai, porque tu és aquele que merece toda a adoração dos teus filhos. E no versículo 13 ele diz assim, e outra vez eu porei nele a minha confiança. Veja, esta é a revelação de Deus para nós. Eu porei nele a minha confiança. E ainda, ele diz, agora Jesus dizendo, eis, aqui eu estou. Eu e os filhos que o Senhor me deu. Aleluia. Por quê? Nós não dissemos? Olha a revelação que essa palavra nos diz no versículo 14. Visto, pois, que os filhos, veja bem, os que são chamados filhos, vieram de um só, Jesus o primeiro, colocado sobre toda a criação, colocado em todo o poder, a ele todos os joelhos se dobram no céu, na terra, anjos, tudo. Deus o santificou como verbo da vida, salvador da humanidade. Ninguém que tenha revelação de Jesus Cristo não deixa de confessar Jesus como Filho de Deus, Senhor da glória. Que ele morreu, que ele ressuscitou, porque ele é unigênito de Deus, foi enviado a este mundo para nós, e a nossa confissão de fé nesta realidade e verdade divina nos traz o Espírito dele para dentro de nós, e o Espírito dele, unido ao nosso Espírito, nos salva de todo o pecado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, preste atenção, os filhos, teus filhos, quando eles vêm à terra, todos eles vieram para a terra, todos eles nasceram aqui, todos eles. Por quê? Porque era necessário que eles se encarnassem. Então eles têm participação comum, certo? Eu
Eu, você, temos participação com seres humanos. Nós nascemos carnalmente. Ele diz assim, destes também ele. Veja, destes também ele igualmente participou. Aleluia! Ele participou. Para quê? Para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, preste atenção, irmão, todas as coisas, ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Que coisa gloriosa! Você está entendendo essa revelação de Deus para o seu espírito, para o meu espírito? Não há salvação em nenhum outro. Ele é Senhor. Quando você e eu confessamos, nós recebemos Ele, o Espírito dele em nós. Essa palavra propiciação é a palavra hilaskomai, no grego, que significa entregar-se, sujeitar-se, reconciliar consigo mesmo. Veja, o Espírito de Deus vem para nosso espírito para nos reconciliar com Ele mesmo. Não existe outro. Só existe um. E este um é o que eu e você recebemos. Jesus Cristo. Ou seja, tornar-se propício, ser apaziguado, agora a paz entre nós e Deus. Ser gracioso, ser misericordioso. Ou seja, ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nós pudéssemos nos curvar diante da santidade do Pai e dizer, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, para entender nossa origem. Mas, infelizmente, o pecado tirou este entendimento e roubou do homem a fé. Ou seja, o espírito da incredulidade reside nos homens. Eles não podem entender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, é muito importante que eu e você o preguemos, o anunciemos, falemos o seu evangelho, porque o evangelho é a única esperança que esse povo do mundo tem. Por quê? Porque se eles morrerem unidos com a morte, eles nunca mais verão o céu, nunca mais retornarão para o céu, porque está determinado que o Espírito de Deus no homem volte para o céu. Mas aqueles que estão unidos ao Espírito que veio do céu, o Espírito Santo, subirão com ele. Mas aqueles que estão unidos ao Espírito da morte, descerão com ele ao inferno e serão todos lançados no lago de fogo. E vão morrer eternamente, ou seja, vão estar eternamente separados de Deus, porque eles tiveram origem em Deus, saíram de Deus, mas morreram em seus pecados. Por isso, eu e você somos os agentes deste evangelho. Deus não confiou isso aos anjos, porque os anjos não nasceram. Não confiou a salvação a um anjo, porque anjo nunca nasceu nessa terra, mas confiou ao seu Filho Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, encarnou-se para ser o quê? Para ser o preço, aquele que levaria a justiça de Deus,
aquilo que daria para Deus o que? De volta o poder, o direito de residir em nós, mediante a nossa conversão e novo nascimento. É muito lindo. Talvez por isso os homens não entendem que precisam se render aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque eles amam mais os prazeres da vida. Ama-se mais uma boate. Ama-se mais um jogo de futebol. Ama-se mais o dinheiro. Se dependem mais das condições financeiras do que de Deus. E buscam mais fama do que buscam a excelência e a glória de Deus. Perdidos. Presos nos rudimentos desse mundo. Presos na fama que esse mundo pode dar. Presos na libertinagem que esse mundo está oferecendo. Presos na cachaça. Presos no vício. Presos na sexualidade. Presos no engano satânico. Quando Deus tem a revelação de seu Filho para nós, somente aqueles que receberem o Filho de Deus poderão receber a revelação do seu pecado, do juízo e da justiça que são determinados por Deus. Você e eu não temos condição nenhuma na nossa carne de invocar o nome do Senhor e se ajoelhar e obedecê-lo, porque a Bíblia diz que a morte não faz isso. A carne não produz senão morte. Nada de bom vem da sua carne. Mas toda carne que foi enxertado o Espírito da glória de Deus, ela vai ser iluminada, glorificada pelo poder e pelas promessas de Deus através do Filho Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote e ele intercede diante de nós a Deus com o seu próprio sangue para que estas coisas reveladas no Evangelho se encarnem em nós, trazendo o quê? Libertação, salvação e submissão total ao Pai Celestial. Obediência é melhor do que sacrificar. E só podemos obedecer a Ele quando estivermos sujeitos ao Espírito dele. Este Jesus, é isso que a Bíblia está apresentando para você, para mim. Hebreus capítulo 2, 17, ele diz: semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Quer dizer, ele se tornou semelhante para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que pode nos livrar do pecado, iluminando nossas mentes e nos libertando de toda concupiscência que o pecado gera em nós através dos nossos membros. Por isso, queridos, a Ele toda honra, toda glória, toda adoração para os séculos dos séculos. Jesus voltará para levar sua igreja. Que Deus o abençoe. Amém.